Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos estar ensaiando o nosso gerador síncrono, só que agora nós vamos verificar como ele se comporta, né, como um gerador que alimenta uma carga isolada, só que carga pode ser de três tipos, né, resistiva, indutiva ou capacitiva, e nós vamos ensaiar para esses três tipos de carga. Verificar como o gerador se comporta em termos da regulação da sua tensão para cada tipo de carga. Como é que é a lógica desse ensaio? Nesse ensaio, nós ajustamos o gerador para operar nas condições nominais com carga nominal, para cada um dos tipos de carga. Depois, nós desligamos a carga e verificamos para que nível de tensão o gerador alcança na sua saída. E aí nós temos essa situação final como uma situação em vazio, a situação inicial como uma situação a plena carga. E aí nós conseguimos fazer a regulação de tensão, né? A nossa regulação de tensão ela é a tensão em vazio menos a tensão a plena carga, dividido pela tensão a plena carga, tá certo? Então, vamos fazer esse ensaio. O nosso setup agora vai ser um pouco mais complexo, tá bom? Porque nós vamos precisar de mais equipamentos. Então, observe aqui a nossa área de trabalho. Aqui a nossa bancada, né? Coloquei aqui em cima o nosso sistema de aquisição de dados, os medidores, né? Voltímetros, amperímetros. Aqui a carga resistiva, aqui a carga indutiva, aqui a carga capacitiva. A nossa fonte, que vai fornecer o CC variável para o rotor da nossa máquina síncrona. Eu não vou alimentar da fonte para o estator da máquina síncrona. Por quê? Porque eu vou operar a máquina como um gerador. Se eu vou operar a máquina como um gerador, então é a partir dessas bobinas do estator que eu vou alimentar minhas cargas e eu não vou precisar de potência elétrica entrando na máquina síncrona. A potência que vai entrar na máquina síncrona como gerador é a potência mecânica que vai vir do nosso dinamômetro, que eu vou operá-lo aqui como máquina primária. Então, a nossa máquina primária vai fornecer potência mecânica. O nosso gerador vai converter essa potência mecânica em potência elétrica na saída do estator, aqui nas suas bobinas, e nós vamos alimentar aí a carga a partir disso. Vamos olhar aqui como é que está o setup do livro do Geraldo de Carvalho. Então, essa conexão nós vamos fazer primeiro da máquina primária. Nós temos aqui uma alimentação para a máquina primária e a máquina primária ligada, acoplada via correia à nossa máquina síncrona. Vamos fazer essa conexão. Então a correia já está acoplada, ó. A nossa máquina já está aqui, né? Já está ligada também, então aquela parte do setup já está pronto. Vamos agora ligar aqui o estator do nosso gerador síncrono em estrela. Então nós vamos fazer essa configuração agora. Eu vou colocar aqui de vermelho, tá? Então o estator aqui do nosso gerador síncrono, ó, os fins de bobina eu vou curto-circuitar, que é o que nós fazemos quando ligamos em estrela. Então está aqui a ligação, o fechamento. Professor, por que em estrela? Porque os geradores síncronos das grandes usinas geradoras, eles já vêm internamente fechados em estrela, tá? E aí nós temos aqui a saída trifásica do gerador. Bom, o que mais nós vamos montar aqui, ó? Fizemos esse fechamento, vamos montar o circuito de excitação do gerador síncrono. Então, vou precisar de uma fonte CC variável e um amperímetro. Esse amperímetro eu vou usar o amperímetro I2, tá? Então, eu venho aqui, ó, vamos mudar a fonte aqui, a cor. Então, para o meu circuito de excitação, eu vou colocar amarelo. Então, positivo da fonte CC variável, eu vou ligar no amperímetro I2, que é o segundo. E do amperímetro I2, eu vou trazer para o meu circuito aqui, ó, de alimentação do rotor. E da saída do circuito do rotor, ligo para o negativo, e aqui em amarelo nós temos a ligação da excitação que está no nosso amperímetro I2. Já já eu vou dar um zoom para a gente conferir essas nomenclaturas, tá? Então fizemos essa ligação aqui, ó.
da excitação do gerador síncrono. E agora vamos fazer a ligação da carga. Observe que a carga também está ligada em estrela. Ó. O lado posterior de cada resistor está curto-circuitado uns com os outros. E vamos fazer essa ligação, então. Então está aqui o nosso banco resistivo. Eu vou pegar outra cor aqui para ele, azul. Então vamos fechar aqui, ó, em estrela, esse banco resistivo em estrela. Final do banco, final de cada banco, curto-circuitado uns com os outros. E aí nós vamos ligar a saída aqui do gerador, né, nas cargas. Só que em uma delas eu vou colocar um amperímetro, vou usar um amperímetro I1. Aqui na saída do meu gerador, colocar aqui uma fase de esse azul claro, vai para o amperímetro I1, ó. Vou botar mais ou menos aqui. Da saída do amperímetro, vou considerar essa aqui sendo a minha carga 1, tá? Então aqui, ó, saída do gerador para a carga 1, saída do gerador fase 2 para a carga 2, saída do gerador fase 3 para a carga 3. E aí nós ligamos a saída do gerador, só a fase 1, que eu coloquei um amperímetro, tá bom? E aí vamos precisar medir a tensão. A tensão, ó, vai estar entre a fase que tem um amperímetro e qualquer outra das fases. Aí eu vou medir com uma tensão. Então, vamos fazer essa ligação. Vai ser a tensão V1, ok? Então, eu vou mudar a cor aqui do fio, colocar verde, tá? Para esse. Então, eu vou pegar a tensão, ó, da fase 1, ok? Que é a que tem um amperímetro, para a fase 2. Eu vou pegar da fase 1 para a fase 2. Então, observe como eu estou pegando tensão entre fases. Essa é uma tensão considerada de linha, né? Uma tensão de linha, tá? Estou pegando a tensão de linha entre a fase 1 e 2 do gerador, né? Ó, entre essa e essa fase. Muito bem. Acho que finalizamos todas as ligações aqui. Ok. Então, em que consiste o ensaio? Consiste em colocar, né, o gerador, ó, de uma maneira que nós consigamos colocar ele na condição nominal. Então vamos lá, nosso gerador na condição nominal é o que nós vamos fazer agora. Eu vou ligar, vamos só conferir aqui as nossas ligações, tá? Então no nosso sistema de aquisição de dados, ó, a tensão é 1, vai me pegar a tensão de linha entre a fase 1 e 2 do gerador síncrono. A corrente I1 vai me pegar a corrente de linha da fase 1 do gerador síncrono. Amperímetro I3 vai pegar a corrente de excitação. A nossa carga resistiva é a única que está ligada nesse momento, ó. Carga resistiva fechada em estrela. E nós temos as 3 saídas do gerador, ó, vindo uma para cada banco de resistores. Eu vou usar a resistência mais baixa, de 1.100 ohms, para que eu consiga colocar o gerador operando no nominal, tá bom? Vamos olhar agora como está aqui o nosso gerador. Está aqui o nosso gerador síncrono. Ele está curto-circuitado em estrela em seu estator. Está alimentado por tensão CC variável, em que eu vou já ligar aqui a chave de alimentação do rotor. E aí, nossa saída de tensão gerada está indo lá para a carga, como a gente acabou de mostrar. Muito bem, ó. A saída do nosso gerador, os dados de placa, uma potência trifásica de 110 VA, ele gira a 1500 RPM, produzindo 380 volts, aproximadamente 0,17 amperes. Então, para eu conseguir colocar esse gerador operando no nominal, a nossa máquina primária, eu vou ter que colocá-la para girar 1500 RPM, que é o que a gente vai fazer agora. Então, nós vamos aqui mudar, ó, ela está na função break, que é freio. Eu vou mudar a função para prime mover, ó, clockwise, no sentido dos ponteiros do relógio. E eu vou ligar aqui o nosso
a nossa máquina primária. Temos que colocar ela em 1500 RPM, tá bom? Só que é 1500 RPM para carga nominal. Então vamos fazer o seguinte: nossa máquina primária está funcionando. Se o nosso gerador estiver gerando tensão é devido ao residual. Nós vamos regular aqui a excitação, né, ó, para que nós consigamos tensão nominal de saída, né? Vamos ver aqui carga tática. Eu já coloquei a carga, Então vamos olhar agora aqui como estão nossos medidores nessa situação, tá? Então, ó, nós temos o seguinte aqui. Só ver se eu conectei aqui os nossos medidores. Ok, estão medindo. Aqui, deixa eu ver se a nossa fonte está ligada. Não está ligada, vamos ligar a nossa fonte. E agora eu alimentei, né? Ao ligar a fonte, eu liguei a excitação e agora eu vou ter saída no meu gerador. Então, no trifásico aqui do meu gerador, eu já vou ter tensão. Vamos olhar aqui o medidor. A tensão de linha, ó, 380, que é o nominal do gerador. A corrente está 0,19, um pouquinho acima do nominal, né? A corrente de excitação está 0,35, ok? Potência de saída 130 VA. Ó. Potência de saída. Então a gente tem que configurar esses medidores para fazer essas medidas. Ó. Tensão de linha é 1, corrente de linha, que é a mesma de fase, ligação em estrela, corrente de excitação no I2, potência ativa, reativa e aparente aqui nessa segunda coluna, né? Então, observe, vamos verificar, então, como eu não estou exatamente no nominal, vou verificar a velocidade com que está o meu gerador, 1504 RPM, então é uma velocidade boa. Eu posso tentar fazer aqui um pouquinho de ajuste fino, talvez. Tentar levar para 1500 cravado. Acho que tá bom, 1501. Então, nós temos o setup todo ligado, ó. Vamos olhar para ele aqui. Setup todo feito, né? Meu circuito de excitação sendo alimentado, passando pelo amperímetro I2. Minha saída do gerador alimentando as cargas, né? Carga aqui de 1100 ohms, né? Se eu não me engano, vamos fazer só o zoom aqui para verificar se está realmente 1100 ohms, que essa informação é importante, 1100 ohms. Vamos voltar aqui. E aí nós temos o nosso gerador operando muito próximo da condição nominal, tá bom? Aproximadamente 380 volts, 0,19 amperes na saída do gerador, 352 miliamperes de excitação, 130 VA. Então, nós temos, observe, 380 volts. O que eu vou fazer agora? Essa é a tensão a plena carga. Vamos manter todas as outras características e apenas retirar a carga para ver qual a tensão em vazio desse gerador para essa condição. Então, vamos lá. Vou desligar as cargas. A nossa tensão vai subir, o gerador está em carga isolada, né? E a tensão foi para 427 volts. Então, anote esse valor, tá certo? Tensão com carga, 380 volts de linha. Tensão em vazio, 427 volts de linha. Tá bom? Vou colocar a carga de novo aqui, só para a gente ver uma outra característica relevante, né? Que é a potência. Nós temos aqui, ó, que essa potência que eu peguei é entre a tensão de linha E1 e a corrente de linha I1. Então, eu precisei pegar o PQS1 trifásico. Essa é a potência total do gerador, trifásica, nas 3 fases. Como é que eu calculo essa potência? Eu pego raiz de 3, multiplico pela tensão de linha e pela corrente de linha. Se eu pegar a raiz de 3 vezes 379 vezes 0,199, vai me dar exatamente o 130, que é o S e também o P, porque eu só tenho carga ativa, só resistências aqui. Então, meu S é igual ao P, tá certo? Ó. E a minha reativa é aproximadamente 0. Então, fizemos o ensaio para carga resistiva. Vamos agora fazer o ensaio para carga indutiva, né? Então, eu vou desligar o equipamento. Vou desligar aqui a nossa máquina primária. Ok? E aí, agora nós vamos utilizar a carga indutiva. Então, vou mudar aqui, ó, para azul.
vamos usar agora a carga indutiva para ver a regulação de tensão do gerador com carga indutiva. Ok? Então vamos lá. Observe aqui, eu estou fechando meu gerador, ou minha carga em estrela. Vou só transportar essas ligações, não vou mais usar agora a carga resistiva, tá? Essa carga resistiva nós já fizemos o ensaio, então vou transportar as ligações para cá. Ó. Essa ligação vem para cá. Essa ligação vem para cá. Né? Aqui no meu primeiro banco também. Então, estamos fazendo só o transporte da ligação, porque agora a carga que a gente vai ensaiar é a carga indutiva. Vou ligar a minha carga aqui, ó. 1.100 ohms de impedância indutiva. Ok, o setup está pronto. Então vamos dar um zoom aqui para fazer os ajustes, né? Eu vou precisar colocar o gerador novamente no nominal para carga isolada. Vou ligar a minha máquina primária, tá bom? Vamos aqui, máquina primária, vou ligar ela. Tá no break, eu não quero break, então vou colocar prime mover e vou fazer minha máquina primária girar. Eu posso regular essa velocidade aqui pelo botão de comando, tá certo? Eu preciso de 1.500 RPM. Ele está acima. Vamos ver como é que tá as nossas medidas. Não está medindo nada porque a nossa excitação está desligada. Vamos ligar a excitação. A excitação aqui da nossa fonte CC, né? Ligada a excitação. O nosso circuito aqui, ó, do rotor também está ligado, tá certo? Vamos ver como é que está a nossa condição aqui. 340, né? Eu vou precisar ajustar tanto a excitação quanto a velocidade para eu conseguir 3.500 RPM, 380 volts, tá certo? Então, eu vou começar pela velocidade, depois eu faço o ajuste fino. Então, 1.500 RPM, eu vou abaixar um pouco aqui para 1.500 RPM. Esse ajuste ele vai ter que ser feito, tá certo? Não tem como não fazer. Então, observe aqui, eu estou me aproximando dos 1.500 RPM. Eu vou fazer agora o ajuste de excitação para 380, né? Então, vamos lá. ...323, eu vou botar para cá. 345... 371... 380, né? Aproximadamente 380 aqui. Eu vou abaixar um pouquinho a velocidade, ela está um pouco acima do nominal. Então, eu preciso chegar o mais próximo possível do nominal. Eu preciso manter as características nominais. Opa, 1.500 cravado, ó. Excelente, né? Só que aqui eu estou com 377, né? Ó. Então eu vou aumentar um pouco aqui, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade, só um pouquinho, ficar um pouquinho acima. Opa, ok. 380. Muito bem. Eu precisei colocar um pouquinho acima do nominal porque o meu botão de excitação já estava no máximo, não tive como controlar mais. Então precisei aumentar um pouquinho a velocidade para aumentar um pouquinho a tensão. Então tá aí, ó, pessoal. Vamos voltar aqui. Agora nós temos o gerador operando na condição nominal, com carga nominal, me dando os 380 volts de linha. Se eu fizer raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha, eu vou obter aí a minha potência total, que é o S aqui, ó, 129,6, né? Pegar aqui a raiz de 3, multiplicar pela tensão de linha, multiplicar pela corrente de linha. Vai me dar aí justamente o S de linha, o S total, tá certo? 129,6 VA. Ok, então
380 volts, minha tensão a plena carga. Vou desligar a carga, vamos ver para que nível de tensão o meu gerador vai alcançar. Vamos lá. Desligo a carga aqui, aqui e aqui. Desliguei a carga. Observe, foi para 453 volts. 453 volts. Corrente zero, porque a carga está aberta. Não mudei a corrente de excitação. Minha potência foi para zero, porque a carga está aberta. Então, novamente, né, tensão em vazio, 453, menos tensão a plena carga, 380, dividido por tensão a plena carga, 380, eu vou ter aí a regulação de tensão do gerador. Observe que, para carga resistiva e indutiva, a minha tensão subiu, não foi? Então, a minha subtração, tensão vazio menos tensão plena carga, vai me dar um número positivo. Vamos agora desligar e fazer o mesmo ensaio para carga capacitiva. Okay? Então, vamos desligar a máquina primária, né? E vamos fazer agora a colocação da carga capacitiva. Vou deletar aqui, não vamos precisar da carga indutiva mais. Vamos fechar em estrela a nossa carga capacitiva, tá? Vou colocar os mesmos 1.100 ohms de impedância capacitiva de carga. Então aqui está. Vou transpor a ligação da carga agora para a carga capacitiva e vamos fazer o mesmo ensaio, tá bom? Aqui, ó, vem para o segundo. Opa. Para o segundo banco. Aqui também. Aqui, ó, primeiro banco. Aqui também. E vamos ligar 1.100 ohms capacitivo. Ok, agora vamos voltar a colocar o gerador no nominal. Então, vou ligar aqui o circuito. Vou ligar logo... Opa, vamos ligar logo aqui nossa máquina primária. Eu vou apertar o botão de função para clockwise, né? E vamos startar aqui a máquina primária. Vamos ligar aqui a excitação, porque agora a gente não tem nesse momento nada gerado, porque a minha excitação está desligada. Vamos ligar a excitação. Vamos ver para quanto vai aqui. Observe que a tensão está bem alta, né? Ó, muito alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir aqui a excitação no grosso, no ajuste grosso. Então, observe aí. Nós já temos 433, né? Lembra que eu tenho que colocar aqui em 380, né? Para carga nominal, né? Ó. Então, vamos aqui reduzir mais um pouco. 375. Pronto. Eu cheguei próximo de 380, aqui no ajuste da fonte CC de alimentação do rotor da máquina síncrona. Eu vou agora no ajuste fino, ver se eu consigo melhorar para chegar aqui no 380, tá? Então, ajuste fino, eu vou ter que dar um zoom aqui, não tem como. Então, no ajuste fino aqui do dial, eu já estou no máximo aí, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui no ajuste mais grosso, 380, e aqui eu vou tentar, no ajuste fino, calibrar os 380. Então, vamos aqui tentar, no ajuste fino, chegar no 380, tá? Foi muito, né? Deixa eu ver agora. 378, quase, né? Só mais um pouquinho. Ver se eu consegui. 380 aproximadamente. O motor da máquina primária está com a velocidade um pouco acima dos 1.500, né? Então, ainda não acabou meu ajuste, tá? Eu vou precisar reduzir um pouco aqui a velocidade para 1.500 RPM. Tá muito, não está muito em cima, né? Vamos aqui,
1502 está ótimo. Vamos ver se, lógico, alterei a velocidade do gerador, diminuí a velocidade, então a tensão vai cair um pouco, né? 374, ó, porque eu diminuí a velocidade. Então eu vou ter agora que fazer mais um ajuste. Tentar voltar aos 380. Foi muito, né? Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu tirar esse cabo daqui. Esses cabos aqui estão atrapalhando. Então, vou voltar um pouquinho aqui. Mas acho que aqui deu certo. 382, né? Bom, tá ótimo aí. Nessa situação tá ótimo. Então, observe. Vamos ver aqui como está o comportamento do gerador a plena carga. Nós temos aproximadamente 380 volts para plena carga. 0,2 amperes de excitação. Desculpa, 0,2 amperes de corrente, né, para carga, que é o I1. A excitação é o I2, lembra? Então, 168 miliamperes, né, cc de excitação. E aí nós temos o seguinte, ó, a carga é capacitiva, né, o meu P é 0. Eu estou com um reativo de menos 132,3, né? Eu estou aqui com reativo negativo, né, carga capacitiva. E eu tenho o meu S de 132, né? Ó. O meu Q é o próprio S, porque o meu P é 0, tá certo? Então, se eu fizer o S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, como P ao quadrado é 0, eu vou ter raiz quadrada de Q ao quadrado, ou seja, eu vou ter o meu S igual ao Q, tá certo? E a minha potência é reativa negativa, né? Capacitiva. Muito bem. Carga capacitiva. A carga ligada ao gerador, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos tirar a carga. Então, eu vou... E observe o que vai acontecer com a tensão de saída, né? Carga indutiva, carga resistiva. A gente tirou a carga, a tensão de saída do gerador subiu. Vamos ver o que vai acontecer quando eu tirar a carga capacitiva do gerador. Então, vamos desligar a carga. Ok, gerador sem carga, nas mesmas condições. O que aconteceu? Dos 380 foi para 265 em vazio. O que significa isso? Significa que se eu tenho meu gerador em vazio, ele tem um nível de tensão. Se eu acoplo carga capacitiva, a tensão de saída do gerador aumenta, né? Observe, aqui está em vazio, né? Ó. Eu estou com esse nível de tensão na saída do gerador síncrono. Quando eu acoplo a carga, a tensão de saída do gerador aumenta. Ó. Foi para os meus 380. Então, se eu for fazer a regulação de tensão, a minha tensão em vazio é menor do que a tensão a plena carga. Vai me dar uma regulação de tensão negativa, indicando que eu tenho um aumento na tensão de saída do gerador quando eu insiro a carga capacitiva. Isso acontece devido a um fenômeno chamado de ressonância parcial entre a carga e a impedância interna do gerador. Então, a impedância interna do gerador é indutiva, a carga é capacitiva, essa ressonância provoca uma elevação na tensão de saída do gerador, tá certo? Então, você pode calcular aí as 3 regulações de tensão e verificar que só na carga capacitiva a regulação é negativa, indicando que eu tenho um acréscimo da tensão de saída com a inserção de cargas capacitivas, ok? Essa é uma característica importante, porque também em linhas de transmissão isso acontece, né? Então, por exemplo, linhas que têm um comportamento capacitivo, você pode ter uma tensão de fim de linha mais alta que a tensão de início de linha, é possível, tá bom? Então vamos ficar por aqui nesse ensaio. Foi um ensaio um pouquinho mais complexo, mas extremamente relevante saber ter esse conhecimento, né, de que cargas capacitivas podem provocar elevação de tensão aí na saída do gerador, ou também em linhas de transmissão, se eu tiver um comportamento capacitivo, um efeito capacitivo da linha acentuado, tá bom? Ok, vamos ficar por aqui.